Oi, gente, meu nome é Silvana, sou professora de Biologia do Estado de São Paulo. Essa é uma videoaula sobre poluição das águas. A imagem aqui ela já ilustra bastante coisa, mas ela ilustra principalmente o descarte incorreto de materiais plásticos que vão se acumular nos corpos d'água. Mas nós vamos falar sobre eutrofização, magnificação trófica, poluição por detergentes e maré negra. Então vamos falar sobre eutrofização. Eutrofização acontece quando há um excesso de material orgânico, um excesso de nutrientes presentes na água. Como que chega esse material orgânico, esse nutriente até a água? Ele pode chegar por descarte de esgoto em rios ou por descarte de fertilizantes também em rios, né? Esses fertilizantes que vêm às vezes de alguma plantação, de alguma cultura. O processo vai ser o mesmo. Então, eu tenho muita oferta de material orgânico, que é alimento para micro-organismos, muita oferta de material orgânico e micro-organismos. Lembra de potencial biótico? O que acontece com uma população quando ela recebe muito alimento? A população cresce. É exatamente isso que vai acontecer aqui na eutrofização. O excesso de material orgânico favorece o crescimento de populações de micro-organismos, que são aeróbios, consomem gás oxigênio. Só que eles consomem muito gás oxigênio, acabando com este gás presente ali na água. O que vai acontecer com seres também aeróbios, peixes, algas, que dependem desse gás oxigênio? Eles morrem. Então, o que acontece? Esse material agora morto também é material orgânico, ele vai sofrer decomposição. Só que não vai sofrer decomposição mais daqueles seres aeróbios, ó, que dependem do gás oxigênio. Pensa de ar aeróbio, tá? Eles vão ser decompostos por seres anaeróbios. Esse AN aí na frente significa não. Então, são seres que não dependem do gás oxigênio. Ó, de novo, tem comida, muito material orgânico para ser decomposto e não tem gás oxigênio. Ele está na vida perfeita para ele. O que vai acontecer? Essa população cresce. Cresce e produz um gás com um cheirinho forte, característico e desagradável, que eu tenho certeza que você lembra desse cheiro quando você vê essa imagem de esgoto sendo lançado num rio ou a marginal Tietê. Outro problema associado à eutrofização é esse tapete que você vê aí na imagem de plantas aquáticas sobre a superfície d'água. Esse tapete de plantas, ele cresce por causa do excesso de material orgânico presente na água, que a planta vai utilizar ali para fazer a fotossíntese, sobre nutrientes, na verdade, né, que ela vai captar para poder fazer a fotossíntese, não de material orgânico, mas nutrientes, sais minerais que ela precisa para fazer a fotossíntese. Ela vai proliferar e vai impedir que a luz ultrapasse a coluna d'água. A luz não consegue entrar nas áreas mais profundas, levando à morte dos micro-organismos e organismos nas áreas mais profundas. Então, pensa sempre que a eutrofização, há um excesso de material orgânico, há uma cadeia aqui, né? Excesso de material orgânico, morte, crescimento de indivíduos aeróbios, morte dos indivíduos aeróbios pela falta de gás oxigênio e crescimento de bactérias anaeróbias que liberam o cheirinho desagradável lá da marginal Tietê. Ainda falando de eutrofização, o que a gente falou até agora foi de eutrofização artificial, aquela que é provocada por despejo de esgoto e de nutrientes provenientes de fertilizantes num curso d'água. Mas a eutrofização também pode ser natural. Por exemplo, um lago ou um rio maior recebe cursos d'água menores ricos em nutrientes, que vai levar à eutrofização. Qual que é a diferença principal? A diferença é que este processo natural, ele é lento, ele leva muito tempo para atingir o potencial máximo dele, tá ok? Poluição por detergente. A poluição por detergente, quando ele não é biodegradável e é lançado para o esgoto, e esse esgoto é lançado num curso d'água, ele provoca a formação de espuma que vai impedir a entrada de gás oxigênio no corpo d'água e acaba levando à morte dos organismos ali por falta de oxigenação. Essa foto que vocês estão vendo aqui eu tirei de um jornal que mostra a cidade de Pirapora de Bom Jesus sendo invadida por espumas, que infelizmente é um processo bem frequente e acontece principalmente nos meses mais secos do ano, entre maio e julho.
problema, além da perda de oxigenação da coluna d'água, é a destruição da camada impermeabilizante das penas das aves. Se você pensar numa ave agora, se limpando, você vai imaginar que ela passa o bico entre as penas, sempre de baixo para cima, na maioria das vezes. Por quê? Na base da cauda das aves tem uma glândula chamada glândula uropigiana, não se preocupa com esse nome, que produz uma espécie de óleo. E é este óleo que a ave esfrega em todas as suas penas. Qual que é a função? É formar uma camada protetora, como se fosse uma espécie, entre aspas, de cera. Se a ave mergulhar, quando ela sair da água, a água escorre com mais facilidade e não molha, né? No caso, se ela tomar uma chuva, qualquer coisa assim, não molha a penugem que fica abaixo e ela não, daquela pena, ela não perde o calor para o meio ambiente. O detergente, quando ele entra em contato com essa superfície impermeabilizada das asas, das penas das asas, ele retira esse óleo. É igual você lavar a louça da sua casa. Por que você usa detergente? Para tirar o óleo. Quando o detergente entra em contato com a pena da ave, ele retira essa camada oleosa que serve como proteção, levando à morte do indivíduo. E o sabão, O sabão tem o mesmo problema? O sabão não. O sabão, ele é feito de substâncias biodegradáveis, né? Ou seja, tem micro-organismos que conseguem quebrar as ligações orgânicas, as ligações químicas que existem na molécula de sabão. Maré negra vai acontecer quando há derramamento de óleo ou de petróleo no mar, seja de maneira acidental ou descuidada. Acidental quando um navio ou uma daquelas instalações que retiram petróleo do mar sofre algum tipo de acidente, ou descuidada quando algum navio petroleiro resolve limpar os seus compartimentos e lançar os dejetos na água, que às vezes, infelizmente, é o que acontece com bastante frequência. Quais são os problemas que a maré negra pode ocasionar? Primeiro, pensa num copo com água e óleo. O petróleo é um tipo de óleo. Então, se você colocar óleo e água no mesmo copo, o óleo vai ficar acima da coluna d'água. É o que vai acontecer com o petróleo quando ele for derramado no mar. Ele vai ficar acima da coluna d'água. Se ele fica acima da coluna d'água, ele impede que a luz do sol ultrapasse e chegue nas áreas mais profundas. Quem é que depende do sol? São os seres fotossintetizantes, algas e fitoplâncton. Sem esses seres, toda a minha cadeia alimentar está afetada ou de maneira direta, se ele for um herbívoro, ou de maneira indireta, se ele for um carnívoro. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, aves aquáticas, mamíferos que estão presentes ali na água sofrem danos na sua pele, no caso da ave que está aqui como exemplo, nas suas penas. A ave, ela fica mais pesada e não consegue se locomover, não consegue voar. Então, portanto, ela não vai conseguir se alimentar. O aumento de material orgânico, né, de seres que morrem na água por causa do petróleo, vai fazer com que haja decomposição anaeróbia. Lembra lá da eutrofização? Então, primeiro, eu vou ter uma proliferação de micro-organismos aeróbios, que vai consumir o gás oxigênio, e depois vou ter uma proliferação de organismos anaeróbios, que não vai precisar do gás oxigênio. Vai afetar os corais, que são os maiores, né? A gente tem ali algas que são os maiores, são grandes produtores de gás oxigênio e tem uma grande quantidade de vida de organismos ali também. E os manguezais, que são os berçários do mar. Muitas formas de vida têm o manguezal como um local seguro para colocar seus ovos ou para o desenvolvimento das primeiras fases de vida. Então, eu destruindo esse local, eu perco também muitas espécies. Agora a gente vai falar sobre magnificação trófica ou bioacumulação. Pensa no nome bioacumulação só para ajudar a gente. O que é bio? É vida. Acumulação de vida? Não é, infelizmente não é. Na bioacumulação ou na magnificação trófica, metais pesados como chumbo, mercúrio é essa imagem que está aparecendo aí do lado, substâncias tóxicas como pesticidas, o exemplo é o DDT, eles vão se acumular nos seres vivos, porque ele não consegue ser degradado, não consegue ser eliminado do ser vivo. Cada vez que um organismo se alimenta do outro, tudo que ele tinha dessa substância tóxica é transferido para o outro e se acumula.
Então, por exemplo, eu tenho uma planta que absorveu o mercúrio presente na água e ela acumulou esse mercúrio com ela. Quando um inseto, vamos pensar no inseto, o inseto se alimenta dessa folha, ele recebe também o mercúrio, mas ele não se alimenta só dessa folha, ele se alimenta de outras. Então ele pega o mercúrio que estava presente nessa folha, o mercúrio que está presente na outra folha e fica acumulado, fica retido ali com ele. É uma poupança de metal pesado, é uma poupança que não é benéfica. Vamos ver isso daqui. Então, magnificação trófica é o acúmulo de toxinas não biodegradáveis em um organismo. Lembra que ele vai acumulando. Quanto mais elevado for o nível trófico desse organismo numa cadeia alimentar, então se ele for consumidor 4, por exemplo, ele vai ter maior concentração de toxina. Lembra? Consumidor 1, 2, 3, 4. Quem vai ter a maior quantidade de toxina acumulada? Quem tiver no final da cadeia alimentar, seria o consumidor 4. Então, o que seriam essas toxinas? São os metais pesados, inseticidas e provoca danos neurais no fígado e, se a mulher estiver grávida, problemas no desenvolvimento do feto. Aqui uma foto para ilustrar a magnificação trófica, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tem ali o lançamento de DDT ao longo de uma cadeia alimentar que está dentro de um rio. Então a gente tem ali a planta que absorve essa substância tóxica e acumula no seu corpo. Quando ela serve de alimento para um peixe, né, um herbívoro, ele recebe essa substância tóxica e acumula com ele não consegue excretar. Então ele guarda, cada vez que ele se alimenta, ele guarda essa toxina com ele. Quando ele serve de alimento para o próximo nível trófico, aquele organismo vai pegar aquela poupança de substâncias tóxicas e vai acumular com ele. Quem é que vai ter a maior concentração de substâncias tóxicas? O último elo da minha cadeia alimentar, no caso ali representado por uma ave. Então, na bioacumulação ou magnificação trófica, eu tenho um aumento na concentração de substâncias tóxicas, como metais pesados e inseticidas, ao longo da cadeia alimentar. E quem vai sofrer mais é sempre quem estiver no meu último nível trófico. E aqui, para a gente encerrar, só para a gente falar rapidinho sobre plásticos nos corpos d'água, que é aquela imagem inicial do nosso slide. Infelizmente, muitas vezes, por descuido ou mesmo por falta de boa vontade, os plásticos podem parar nos corpos d'água. Eu estou mostrando aqui para vocês mares, mas podem ser rios também. O problema é que os animais acabam muitas vezes confundindo, vamos pensar no caso da tartaruga aqui, acaba confundindo a imagem da sacolinha plástica na água com o seu alimento favorito, que é a água viva. Eu não coloquei aqui, mas se você fizer uma imagem aí mental, né, se você tiver uma tela mental da água viva, você vai lembrar que ela é mais ou menos parecida, ela tem mais ou menos a mesma ideia. Quando a tartaruga se alimenta dessa sacolinha plástica, ela forma um bolo ali no estômago e não consegue mais comer e acaba morrendo. Então, você tem ali uma figura que circulou bastante um tempinho atrás do cavalo marinho, segurando uma haste de cotonete, imaginando que fosse um galinho de alga. E você tem outras imagens que eu não coloquei aqui, mas se você procurar aí no Google você vai achar, de focas ou de baleias com coisas presas no pescoço. Tinha uma foto de uma capivara um tempo atrás no rio aqui de São Paulo, se eu não me engano no rio Tietê, agora eu não tenho certeza qual rio, mas aqui da cidade de São Paulo, que ela estava com um pneu na cintura. A imagem pode parecer engraçadinha para você no primeiro momento, mas ela não é, porque esse animal, quando pequeno, entrou dentro desse pneu, ele não conseguiu tirar, não conseguiu se livrar dele e foi crescendo, então corria o risco de estar sendo estrangulado ali pelo seu corpo. É muito sério o problema do plástico no mundo. O plástico, lembra, ele não é uma substância que pode ser degradada com o tempo. Leva-se mais ou menos, tem uma estimativa de mais ou menos 500 anos, mas eu tenho soluções. Tem plásticos que são biodegradáveis, que são feitos a partir de cana-de-açúcar, de extratos de cana-de-açúcar, que são os plásticos verdes. Então, gente, fica a dica, presta atenção naquele material que você está comprando, que você também é responsável, e faça o descarte consciente desse tipo de material.
Beijos, espero ter ajudado e até mais.